Deixa eu ver se eu consigo botar aqui na tela cheia. Pronto. Já está aí para vocês? Sim, agora está aparecendo aqui, percepções das cores. Isso. Vamos continuar ontem, aquela que a gente estava falando, da percepção, né? É exatamente a continuação. Renata ontem não pegou tudo, né? Mas ela vai acabar pegando aqui o contexto. Uhum. É que eu falei aqui da luz, né? Que a gente percebe. A luz, ela influencia diretamente na cor, né? A cor é luz, então ela também sofre a ação da luz. Então, essa aqui foi na minha casa mesmo, não sei se a Renata chegou a ver essa foto. Eu vi. Viu? Então, aqui a gente tem a diferença de cores que a gente percebe, que na verdade é só nossa percepção. E a cor é a mesma, né? Não está dividida a parede, ela é toda da mesma cor, toda com esse verde clarinho aqui. E aqui, essa é uma coisa que você já deve conhecer, mas eu quis voltar a mostrar, justamente para ver como a nossa mente, ela nos trapaceia, né? E, ao mesmo tempo, a nossa percepção pode nos enganar de uma imagem real, né? De uma situação real, e até mesmo das cores, né? Até o Goethe já fez essa experiência, né? Isso é uma coisa muito antiga, né? Quando a gente tem um círculo e uma esfera ou um quadrado com preto e branco, né? A percepção que a gente tem é que parece que quando eu troco a cor, ela parece que ser de tamanho diferente. Então, eu vou mostrar aqui para você que parece o branco, por ele ter mais luz, ele expande, né? Por isso que os ambientes com cores mais claras tendem a aumentar, justamente por isso, né? E a cor mais escura, ela tende a fechar, porque, na verdade, quanto menos luminosidade, é a ausência de luz que eu tenho. Então, eu não reflito cores, né? A cor é toda absorvida. Lembra quando a gente mostrei que a gente enxerga o que é refletido de luz, né? Então, o que é refletido é o que a gente vê. Como tem o branco, ele é exatamente o oposto, ele é o máximo de luz. Então, ele expande a nossa visão, consegue enxergar mais áreas de luminosidade. Então, aqui, ó, eu tenho duas esferas exatamente iguais, do mesmo tamanho, mas o branco já parece ser maior um pouquinho, né? Sim. E quando eu coloco aqui, é nitidamente quando parece que ela é maior, né? E é só a nossa percepção que faz com que a gente perceba que ela pareça maior. Isso a gente pode fazer com várias coisas, né? Aplicar isso em termos de, na nossa casa, né? Como projeto, com vários elementos, até uma brincadeira de jogo de luz e sombra, né? De volumes, que a gente trabalha cores em contraste, mais claro, mais escuro, e às vezes para destacar uma área, um ponto de visão que a gente quer, porque quando a gente pensa no espaço, a gente tem que pensar num ponto de visão também, né? Então, a gente direciona, às vezes, o olhar, às vezes só trocando coisas, às vezes só trocando volumes, formas, e nessa intenção a gente vai despertando interesse, né, pelo espaço. Aqui é a mesma coisa com só que o fundo cinza. Por que o fundo cinza? Lembra que eu mostrei naquela questão das cores, que elas ficam ali mapeadas naquela esfera? Aquele ponto cinza é como se fosse um ponto neutro. Então, essa interferência ela fica mais equilibrada quando a gente vê uma cor em cima da outra, né? E quando a gente tem aquela cartela de cores, por exemplo, aquela paleta para a gente escolher, se a gente tem um fundo cinza, ela fica muito melhor da gente perceber, né, a tonalidade da cor do que quando a gente coloca em cima de um fundo branco ou de um fundo preto,
Então, alguns catálogos mais antigos vinham, inclusive, com aquela cartelinha cinza, que é para a gente colocar atrás e isolar a cor, né? A gente consegue ver a cor com melhor fidelidade do que ela em cima de um branco ou em cima do preto, porque a percepção já é modificada. Então, aqui é a mesma coisa, sentiu a diferença, assim, da percepção, né? O preto parece que sobressai em cima do branco, né? Você tem maior contraste, né? E aqui é a mesma coisa, olha só como esse retângulo dentro do preto, ele parece ser maior, né? Ele amplia, é como se ele estivesse ampliando o espaço, né? Aqui é a mesma coisa, é só a ilusão de ótica que a gente tem, né? Agora a folha de papel, a questão da nossa memória, como eu estava falando, né? A gente sabe, né? A nossa memória já aprendeu que a folha é toda branca. Mesmo a gente vendo essa folha toda amassadinha, né? Com sombreamento ali no meio, né? Com áreas aqui cinzentas, né? A gente sabe que o papel é branco, né? Se perguntar para qualquer um, né, ele vai dizer que é branco. Mas quando a gente, principalmente quando a gente aprende a desenhar, quando a gente está desenhando, né? Quando a gente começa a apurar o olhar, a gente consegue ver que isso aqui não é mais branco, né? A gente deixou de ver o branco aqui, mas a gente entende que a folha é branca, que a nossa memória já foi informada, já foi aprendida, né? Que a folha é branca. Mas, na verdade, aqui eu tenho áreas sombreadas, sem luz, né? Que ela já não passa a ser mais branca, ela passa a ser cinza, né? Então, eu tenho várias questões de cinza aqui. E se fosse uma coisa aleatória, né, um objeto aleatório, que não fosse uma folha de papel, talvez a gente não identificasse que fosse uma folha branca. Mas como a gente já tem essa pré-informação, né, na nossa mente, a gente já aprendeu que essa folha é branca, então é como se tivesse um dado já processado, entende? E aí a gente vai perguntar assim, que cor é a folha? É branca, né? A gente vai dizer que é branca. A gente vai enxergar, vai se falar, qual cor que você está enxergando desse papel? É branco. Mas se a gente parar para analisar, cada ponto não é tudo branco, né? A gente tem áreas sombreadas, e quando a gente aprende a desenhar, principalmente, né? Em foto também, mas no desenho é mais, né? Porque a gente expressa, né, o que a gente está vendo, a gente começa a apurar o olhar nesse sentido. Mas, de antemão, a gente tem uma memória, né? A nossa informação visual sabe que a luz sempre ela vai estar, teoricamente, de cima para baixo, né? Como eu tenho aqui a área de luz aqui, né? Normalmente, o sol está sempre posicionado em cima, ele está sempre posicionado de cima para baixo, né? Teoricamente, a gente faz essa, é uma analogia que a gente faz, e a nossa visão percebe que o mais comum, né, o mais usual é que a luz esteja em cima ou na frente. Nunca ela vem de baixo. A gente usa esse recurso, às vezes, de iluminação, né, em vegetação, em paisagismo, mas é uma coisa que inverte, né, dá aquele aspecto, né, assim, de aquela sensação diferente, mas no contexto geral, o sol ilumina sempre de cima ou de frente. Então, a gente tem essa percepção, a mente entendeu que a luz sempre está nessa posição, né? Esse pintor, escultor e matemático, físico, né, o Escher, não sei se vocês conhecem, ele trabalhou várias coisas, né, de composição, assim, com imagem e essa questão de ilusão, né? Ele era um físico. Todos eles, na verdade, dessa época, né, eles eram físicos, matemáticos, então eles brincavam, né, com perspectiva, brincavam com... Era muito fácil para eles, né, essa questão de jogo de luz, de sombra, de profundidade. Então eles brincavam, né, com essas ilusões de ótica, né? Uma hora aqui parece que o passarinho está voando para lá, outra hora parece que está para cá, né?
o piso, o chão parece que se move. Eu trouxe só algumas imagens, né, para ilustrar. A gente não sabe se sobe, se desce, né? Tudo isso é um efeito ilusório, né? Que ele trabalha muito bem essa questão da cor, da luz, da sombra, dessa brincadeira, né? Que ele faz com a nossa percepção. Como é o nome, Lígia, da pessoa? Escher, Escher? Como que Escher. escreve? Eu vou pegar aqui, peraí. Ah, depois você põe no chat, Tá. então. Tá bom. Então, ele faz essa brincadeira de luz, sombra, né? De profundidade. É bem interessante nesse sentido de ilusão, né? De ótica que trabalha a composição. Você não sabe se a coisa está subindo, se está descendo, É, se a luz está direcionando. E aqui é a mesma coisa. Olha essa imagem, né? Tenta visualizar essa imagem. É difícil para o nosso cérebro entender, né? uhum. Agora, olha essa imagem. É a mesma imagem. Né? Ficou muito mais claro, né? Ah, aham. Por quê? Exatamente por isso. A imagem só foi rodada, assim, invertida, né? E ela dá esse efeito, eu vou voltar lá. Dá esse efeito confuso na nossa mente, justamente por isso, porque a nossa mente está acostumada à posição do Sol numa certa direção, e não ao contrário, né? Que ela inverteu a luz e a sombra, Uhum. Interessante isso. né? É só, Interessante mesmo. é só a nossa questão da nossa visão, né? Aqui a gente consegue, olha só o sombreamento das pedras, tudo direitinho, o córrego do rio, né? Então, fica mais claro para a gente, essa memória fica clara, fica nítida. Então, tudo isso tem a ver com o nosso repertório, né? Eu queria mostrar isso justamente porque muitas coisas de cores que a gente vê, de imagens que a gente vê, são imagens que ficam gravadas, que a gente já tem um repertório comum, um repertório usual, e aquilo passa a ser quase que um padrão, né, da nossa memória, de entendimento, de percepção. E quando a gente tem situações assim, avessas, diferentes, a mente começa a ficar um pouco confusa, não fica claro, porque ela não tem essa informação precisa que não foi passado para a gente, não foi ensinado, né? O aspecto cognitivo não chegou a ser trabalhado, essas questões diferenciadas. Então, fica essa coisa da memória, que é esse padrão que a gente tem, que se repete de uma certa forma, né? Dentro de um contexto. E as coisas é a mesma coisa, quando a gente começa a colocar a cor uma do lado da outra, nossa percepção começa a ficar diferente, né? A mesma cor, quando ela começa a estar perto de uma ou de outra, ela vai tendo aspectos diferentes. Eu consigo, às vezes, iluminar mais uma cor, eu consigo apagar mais uma cor. Tudo isso em função da nossa percepção. Olha só, o amarelo vai se repetir, é o mesmo amarelo, mas tem hora que ele parece ser mais escuro, tem hora que ele parece ser mais luminoso. E é a mesma cor, a mesma imagem, né? Não sei se vocês conseguem, algumas percepções são sutis, né? A diferença é pequena, às vezes a gente precisa apurar um pouco o olhar, né? Olha só como o azul já fechou um pouco mais a cor amarela. Uhum. Então, a gente vai fazendo essa brincadeira com as cores, né? Agora que o vermelho... Por isso que eu falo, quando a gente começa a pensar numa cor, colocar uma cor no ambiente, não dá para pensar ela isolada. A gente tem que pensar o conjunto, o contexto.
Porque ela, quando a gente vê a cor isolada, a gente tem uma percepção. Quando a gente vê com ela próxima de outra cor, essa percepção muda, justamente pela questão da influência da luz, né? Porque a luz ela está viva, ela se movimenta, é onda, né? Então, ela acaba misturando, é uma mistura óptica que faz essa percepção ser diferente. O amarelo pode ficar mais claro, mais escuro, a cor pode ficar mais apagada, mais luminosa, pode ficar mais desbotada, mais viva, e tudo vai interferir uma coisa com a outra. É o mesmo vermelho agora, né? Percebe a diferença. Eu só fiz só para ilustrar isso, né? Para a gente estar... Olha só como o vermelho já acende agora, quando traz outra cor mais clara. E agora o verde. Tem horas que o verde fica até apagadinho, quase que nem aparece. É. Aí aqui é no ambiente, né? Olha a diferença agora. Só trocando a cor da parede aqui, é o contraste que fez com o verde, né? É a mesma O branco imagem. aparece mais, o verde, né? O branco aparece mais o verde aqui passa até como se ele tivesse trocado a tonalidade do verde, e na verdade é o mesmo. É a percepção que eu tenho em função da luz, principalmente aqui nessa parte aqui onde está o quadrinho, né, ele parece até que ficou diferente, né, a tonalidade aqui. Fica meio amarelado, né? Fica aquele É, verde meio amarelado quando a planta fica ficando amarelada, assim. exatamente. Uhum. E Eu aqui... já achei o de cá. Oi? Acho que eu vi tudo diferente. Eu achei o outro lado, o lado esquerdo, Ah, o verde mais fechado, sim, aqui ele e está você mais vê nos luminoso. vasinhos, e Ele tá com mais contraste. nos vasinhos nos vasinhos, nos quadrinhos também o verde Saiu mais. sumiu aqui da esquerda, né? É. Com o branco. Sei lá, eu tô vendo assim. Aqui ele ficou quase cinza, né? Eu tirei quase toda a cor É, aqui, ele ficou quase cinza. Aqui é a diferença que a gente tem no espaço, né? Com cor quente e cor fria, né? São sensações totalmente diferentes. E aí um pode gostar mais de uma cor, o outro pode gostar menos de outra. É tudo uma questão, assim, da percepção, né? Do repertório de cada um. é. Daquela coisa do gostar mesmo, né? De se sentir bem, de se sentir mais confortável ou não, justamente por causa daquelas coisas todas que eu falei ontem, né? No nosso repertório, da nossa vivência, das nossas experiências, de como a gente percebe o espaço. E essas fotos eu acho que eu já mostrei para vocês, eu não me lembro, que é só Ontem não. ontem não, mas da outra Não, vez. Não? já. Da outra Acho, vez já. acho que sim. Eu acrescentei mais coisas, mas eu acho que já tinha mostrado. Mas pode falar. A gente já Aqui, esqueceu. é para mostrar esse contraste mesmo das cores. Vamos voltar lá, então. Aqui a gente trabalha, né, um colorido, ele faz até uma brincadeira com várias cores, mas ele tem aqui um espaço aqui enorme, né, gigante, né? Ele consegue trabalhar muitas cores aqui e o espaço continua leve, não fica pesado, né? Porque às vezes a gente trabalha muitas coisas e acaba ficando o espaço pesado. E aí tem que se analisar, né, a área, a situação. Aqui ele tem muita área em branco, ele consegue É, fazer esse colorido assim com muita propriedade, que o espaço ainda fica leve, né? Porque tem muita parte branca aqui, muita iluminação branca. Então isso aí ele deixou
As paredes e teto, né, no branco, e depois ele brincou com os móveis, né? Os acessórios todos Isso, coloridos, né? é. E aí mesmo ele trabalhando assim muitas cores, né, que ele acaba trazendo bastante colorido aqui, esse quadro, o sofá, apesar dele ter aqui uma gama bem, bem escolhida, né, ele, o espaço ainda fica leve, não fica uma coisa pesada. Queria muito aprender a fazer essas composições ousadas assim. A gente não está acostumado, É né? treino, né? Eu, às Acho que vezes, sim. eu gosto de meter a cara assim, de arriscar, né? Uhum. Porque o usual todo mundo já faz, né? Então a Pois gente tem é. que testar mesmo, experimentar, e acaba sendo um diferencial, né? Porque impacta de certa forma. Aqui a diferença, ó, o lilás na parede e um ponto lilás, o verde na parede e um ponto verde, né? Uhum. A percepção do espaço fica totalmente diferente, né? Sim. Cada um vai ter uma sensação diferente aqui, é o mesmo, com as mesmas cores, né? Eu só inverti a posição que eles se Eu posicionam. prefiro a parede verde. Eu A também. maioria vai preferir a verde. O lilás não é uma cor muito preferida pela maioria das pessoas. Eu gosto muito, né, do lilás, mas normalmente o verde é o preferido, não é de todo mundo. Mas quando a gente escolhe a paleta, a gente tem que elencar, né? Por exemplo, eu escolhi a paleta ali verde e roxo, né? Essas vão ser minhas coisas. E onde eu vou usar esse verde e roxo? Então, aí eu começo a brincar, que eu poderia estar usando na cadeirinha, eu poderia estar usando em vários lugares, né? Poderia estar brincando com alguns itens. E isso já faz toda a diferença na composição, né? São as mesmas cores, mas a forma que ela é apresentada, ela já modifica totalmente o espaço, totalmente a percepção do espaço, né? Então, não é só colocar, escolher uma paleta, ou escolher a paleta essa e essa, e agora, o que que faz, né? Você tem que começar a explorar essas possibilidades, que aí a gente vai tendo esse repertório e vai percebendo, né, as diferenças, as nuances, as preferências de um de outro, né? E são as mesmas cores, né? A gente trabalha. E aí a gente tem o que a gente chama da escala da cor, né? Qual eu vou usar em maior proporção, em menor proporção, né? E aí a gente pode trabalhar, inclusive, a textura, né? Se uma cor, por exemplo, aqui do abajurzinho poderia ser algo brilhante, uma coisa pontual mais brilhante, mais intensa, entende? Eu começo a trabalhar também o contraste da própria cor com os materiais diferentes, podendo trabalhar texturas diferentes, que também vai me dar percepções diferentes. Essa foto eu peguei do site da Coral, mas já é antiga, né? Que ele mostra a diferença que pintou a parede de uma cor e antes era branca, né? A diferença do ambiente. E ficou boa que essa foto é pequenininha, sem resolução. Também muda com a luz, né, Lígia? Eu Muda acho. com a luz Muda. 100%, né? Deixa eu pegar aqui a outra imagem. Eu morei numa casa que tinha uma parede roxa, mas roxa forte mesmo, sabe? Não Uhum. só uma parede, mas tinha uma outra sala também com bastante roxa. Ela era de uma arquiteta. E eu achei legal a ousadia dela. E realmente, com a base branca, assim, meio clara, que dava um efeito bem bacana, bem luminosa a casa, tinha como chama aquele negócio lá no céu, no alto também? Esqueci o nome. Claraboia. Uma clarabóia grandona, então ficava bonito. É.
A luz é tudo, né? A luz dá a É. maior diferença e impacta realmente bastante propriedade, né? Esse aqui foi um caso real que eu fiz numa cozinha. Na verdade, eu mapeei, e aí depois tinha um painel embaixo da bancada, tinha um armário, uma bancada e tinha um espaço, né, que ela queria um painel ali. E aí a gente já tinha visto várias coisas, né, de imagem, tudo, ela não estava gostando de nada. E aí um dia, né, ela citou para mim, eu gosto do Volpe, né? Numa conversa, ela falou, eu gosto do Volpe. Aí eu falei, então deixa comigo que eu vou pensar alguma coisa então para você. Só que a gente já tinha selecionado a cor que ela tinha escolhido, era esse verdinho aqui, segundo, né? E aí eu comecei a explorar a, as possibilidades, como eu poderia trabalhar esse painel para ela, né? Então eu fiz esse estudo, né? Aí comecei a explorar, né? A cor era essa aqui que ela tinha escolhido, e aí comecei a brincar com as cores, né? Com mais quente, com mais frio, com a questão da luminosidade. Olha quantas possibilidades tem, né? É. E tudo a partir de uma única informação. E aí o painel foi esse, né? Foi Que até lindo. eu fiz esse desenho desse painel em cima do que ela tinha me falado, que ela gostava do Volpe. Não sei se vocês conhecem o Volpe, ele é um artista plástico, que ele tem essas brincadeiras, parece umas bandeirinhas, umas bandeirolas coloridinhas, né? Mas como ela já tinha me falado do verde, eu explorei essa, vamos dizer assim, essa interpretação, né, que ela tinha me passado para poder trabalhar essas cores. E aí eu fui fazendo essa. Primeiro, eu estudei as cores separadas, né? Como ficaria a composição. Depois eu montei a composição e aí eu fui brincando com as cores para ver o resultado. E por fim ela escolheu esse mesmo, que ela não queria muita cor, né? Mas eu fiz esse teste, né, para ela perceber, para ela ver. Eu vou até Muito procurar legal. aqui a foto que eu mostrar como ficou da cozinha. Acho que vocês devem ter visto porque eu coloquei nas mídias, né? Mas eu vou compartilhar aqui com vocês, só para vocês verem. Que às vezes uma coisa pontual, né? A gente começa a poder fazer alguma coisa diferente, né? Aí você sai do comum, você sai do mesmo, né? É só um instantinho que eu estou abrindo aqui a foto. Eu vi no Instagram, eu achei muito, muito bonito. Ela já está passando Oxe, a já? mensagem já. Já? Que rápido E hoje. rápido, é. Caramba! Né? Super, né? Aham. Ontem deu quase uma hora o primeiro, né? Acho que foi só porque era primeiro, né? Eles deixaram quebra-galho aqui pra gente. Eu não consigo compartilhar só uma foto. Sei que eu conseguia. Não, só o arquivo, né? Que está na nuvem, eu acho. Não está aparecendo aqui o compartilhamento para mim, não sei por quê.
Será que é por causa do tempo que já está acabando? Não, Pode acho ser. que não. Pode Será? ser, né? Será? Vou entrar lá no... Talvez, então. Tá lá no Insta? Ah, apareceu agora. Apareceu? Aqui, ó. Tá Ah, vendo? E ficou aqui o painel aqui. que bonitinho. Você fez de quê? É pintura? Não. Adesivo. Adesivo. Eu fiz a base de madeira, né? Porque como aqui entrou umas tomadinhas que não existia, não tinha essas tomadas na Ah, reforma, né? E teve outra coisa, ela não trocou os azulejos, né? Os azulejos mantiveram. Na verdade, ela não trocou nem os armários. Eu só troquei as portas, mandei fazer essas portas, desenhei essas portas. ah. E aí eu mandei fazer um painel de madeira aqui para poder embutir essas tomadas, porque ela já tinha mais coisa, equipamento, né? Fez todo Uhum. o circuito novo, elétrico. E aí a gente trabalhou aqui, esse painel aqui nessa bancada. Aí eu troquei o tampo só, né? E acrescentou aqui umas gavetas, porque ela queria também umas gavetas. Mas Não sei que tinha, fez mau sucesso. não tinha backsplash ali também? Você pôs a madeira cobrindo. Pôs cobrindo, né? Essa Sim, parte do... sim. Ah, tá. Legal, ficou lindo. Adorei essas cores também. É, então, aí ficou aqui esse painel do jeito que ela queria. E é isso, gente, já estamos no final. Hoje é só um módulo, né? E amanhã a gente continua com mais. Vocês Já está têm... Ah, acabando, hein, Liz? Já está acabando, já apareceu até mensagem, né? O... Ô, Liz, rapidinho, ver se dá tempo de você responder. Sim. O que aqui na neurociência eles falam para a gente não perguntar sobre as cores mesmo, assim, o que que você... Ah, a Renata apareceu. minha conexão tá ruim. Agora eu pus para... Para a gente não perguntar assim, as cores que você gosta, mas Mas aqui fazer aquela não pesquisa gosta. sutil, né? Hã? Aqui não gosta, você pode perguntar, porque vai É? ter, Ah, aqui não porque gosta, a gente a gente pergunta, tá. porque pode gostar É, de muitas, mas uma que não gosta já estragou tudo, né? Mas é aquela coisa que eu falei das imagens, elas ajudam bastante, né? Porque numa imagem ali, o que que destaca? A gente pode perguntar pontualmente o que é que você gosta numa imagem, o que é que destaca numa imagem, né? O que é que chama atenção. E ali pode ter várias coisas na imagem, né? Porque a referência ela é ampla. Então pode ter uma textura, pode ter uma cor, pode ter várias coisas, né? E a gente tem que identificar ali o que é que a pessoa mais gosta, né? E aí a gente começa a selecionar. Mas perguntar qual a cor que não gosta é bom, né? eu Justamente. descobri por que que não gosta, né? porque Às vezes, também você às fala assim, vezes a é maioria das pessoas difícil. gosta dessa cor. Aí, de repente, a pessoa teve uma vivência ruim que É, É, relacionada àquela cor. mas às Aí vezes ela não vai saber dizer por que que não gosta, né? não lembra, né? Não lembro. Mas sabe que não gosta e já é um ponto, né? É, às vezes tem alguma coisa lá da infância É, ou